Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal YouTube Aprenda a Nó de Crochê. E eu me chamo Tânia Ali. Que tal aprender essa bolsa maravilhosa aqui, ó? Vamos aproveitar essa onda da Barbie? Fazer essa bolsa linda, olha como ficou uma graça! Super fácil de fazer, usando apenas poucos materiais. Usei apenas um novelo desse aqui, que se chama Trento, tá? Da Euro-Roma. E usei um pouquíssimo só de fio de malha. Esse fecho aqui dourado, que ficou maravilhoso. Esse tassel aqui e essa corrente aqui, essa alça toda dourada. Como você pode usar dessa maneira ou usar transversal. Olha aqui como que ficou linda. Não ficou linda, maravilhosa? E vamos aproveitar essa onda da Barbie e fazer uma renda extra, né? O que vocês acham? Então, bora então para a lista de materiais. Ah, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares. Se inscreva no meu canal também e ative o sininho para vocês receberem novos vídeos, tá certo? Deixe também seus comentários e sugestões logo abaixo da descrição. E a lista de materiais vai estar logo abaixo também da descrição. Ah, eu vou mostrar para vocês que ele é todo forrado por dentro, olha. Olha que graça. Bora para a aula. Para essa bolsa nós vamos utilizar esse fio, que é um fio ecológico da Euro-Roma, se chama Trento. Ele é 50%, bem macio, tá? Ele é 50% de algodão e 50% de poliéster. E essa cor é 550, cor pink. Eu tenho também esse fio aqui, fio de malha, é fio prêmio. Ele tem 2,5 centímetros de espessura, só que eu não lembro a marca que eu comprei, mas ele é fio prêmio. Aí vocês adquirem o fio que vocês tiverem aí. Tem esse pompom aqui, que é um detalhe que eu vou pôr na bolsa, mas eu não sei, eu acho que vai ficar um pouco grande. Aí vocês põem o detalhe que vocês acharem melhor. E essas alças que eu tenho aqui, eu tenho 3 tipos de alça aqui, que é só um exemplo para vocês. Eu tenho essa alça de mão aqui, essa dourada, ele tem 50 centímetros, com argolas articuladas. E esse pink aqui tem 1,10 m, também com argolas articuladas, que é pra gente usar transversal. E tenho esse aqui, esse outro dourado, que também tem 1,10 m com as argolas articuladas, tá? E onde eu adquiri? Eu adquiri essas alças na loja CRZ Zanetti. Eu vou deixar o link deles, da loja deles, onde você pode adquirir um preço muito bom. Ele fica aqui em São Paulo, no Brás, tá? E eu também comprei esse fecho lá na lojinha também, na loja deles. Eles têm a loja online também. O preço é bom, como eu falei para vocês, tá? Vou deixar o link deles aí, logo no final do vídeo, depois da descrição. E eu vou usar também a agulha número 6, agulha de tapeceiro, marcadores, tesoura e fita métrica. Para o forro usei tecido de tricoline e passamanaria. Antes de iniciar a aula, pessoal, eu errei na hora que eu falei que era agulha 6. Nós vamos usar, na verdade, a agulha 5, tá? Por que que vamos usar a agulha 5? Porque eu quero deixar minha bolsa mais estruturada. Como a agulha 6 é um pouco maior, então ela vai ficar meia mole, né? E não é isso que eu quero. Mas se vocês quiserem usar número 6, pode usar, mas eu vou usar número 5. Então, para iniciar, nós vamos iniciar com correntinha. E para essa bolsa vai ser super fácil de fazer, porque nós vamos usar correntinhas, pontos baixos e ponto baixíssimo para finalizar a bolsa, tá? Então, vamos iniciar com correntinha, ó. Vou fazer um elo aqui. Cada um inicia do seu jeito. E vamos fazer correntinha até atingir 33 centímetros, tá certo? Então, eu vou fazendo aqui, apenas isso, ó. Como eu falei pra você, vai ser uma bolsa bem facinho de fazer. Vamos fazer até 33 centímetros. Aí eu volto com vocês. Então, terminei aqui de fazer as correntinhas, deram 42 pontos, tá? Desculpa, deram 42 correntinhas. E cheguei atingindo 33 centímetros aqui, ó, tá certo? Ó.
Então, o que que nós vamos fazer agora? Deu 42 correntinhas. Eu vou fazer mais uma correntinha. E eu vou introduzir minha agulha na segunda correntinha para mim começar a primeira carreira aqui. Eu sei que vocês vão ter dificuldade de enxergar aqui, mas ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho uma correntinha aqui, e a segunda correntinha aqui, ó. Deixa eu tirar o foco aqui, peraí. Então, olha, eu tenho uma correntinha aqui e a outra aqui. Eu vou introduzir minha agulha na segunda correntinha para iniciar a fazer ponto baixo. Então, vamos lá. É que esse fio, como ele é cheio de pelinho, então a gente tem dificuldade. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ponto baixo, ó. Vou fazer meu primeiro ponto baixo. E o que que eu venho aqui? Eu já coloco o meu marcador aqui, pra gente não se perder depois. Como ele é cheio de fiapinho, então, ó, eu vou introduzir meu marcador aqui no meu primeiro ponto baixo. E eu vou fazer ponto baixo em cada correntinha. Apenas isso. Vamos fazer várias carreiras, ó. Eu fiz aqui meu primeiro ponto baixo, o segundo tá aqui, ó. O que que vocês têm que... Se vocês têm dificuldade, dá uma puxadinha aqui nos pelinhos dele e a gente consegue ver. Mas vai valer a pena, porque o efeito da bolsa vai ficar maravilhosa, ó. Depois que a primeira carreira, ele é ruim mesmo de fazer, né? Por causa das correntinhas. Mas, ó, a gente vai fazendo. Se a gente colocamos 42 correntinhas, nós vamos ter 42 pontos baixos. Então, vou fazer essa sequência. Até o final da carreira, eu volto com vocês. Bem facinho, ó. Cheguei aqui no final da carreira, ó, que deram 42 pontos baixos. Então, por que que vocês têm que contar de vez em quando? Se você quer uma bolsa toda reta na lateral aqui, né? Nessa lateral aqui, tanto aqui como aqui, vocês têm que ter 42 pontos baixos, certo? Então, olha, eu cheguei aqui nesse meu último ponto, eu fiz meu ponto baixo e agora eu vou virar meu trabalho. Antes de virar, eu vou fazer uma correntinha. Eu viro meu trabalho para esquerda aqui. Então, eu vou fazer meu ponto baixo nesse meu primeiro ponto aqui. Agora, dá pra gente enxergar melhor, ó. Aqui, ó, é meu primeiro ponto aqui. Eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Nessa correntinha aqui, nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto aqui. Como eu falei pra você, agora dá pra gente enxergar. Tá? Vamos fazer ponto baixo em cada ponto de base. Então, vou introduzir aqui. E eu vou pegar esse fio aqui, ó. Eu puxo lá pra cima, ó. Eu venho aqui, introduzo a minha agulha aqui dentro. E eu puxo esse fio que a gente iniciou fazendo as correntinhas, né? Ó. A gente puxa ele aqui pra cima. E enquanto a gente tá fazendo os pontos baixos, a gente vai arrematando ele, ó. Então, meu primeiro ponto vai ser aqui, como eu falei para vocês, ó. Um ponto baixo. E eu vou dar sequência aqui de pontos baixos. E eu já vou arrematando esse fio, ó. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Dá para vocês verem. Vocês dão uma puxadinha nos pelinhos aqui, que a gente... E eu vou fazer até... gente, esqueci de colocar o marcador aqui, onde eu fiz a correntinha, tá? Pra gente não se perder. Então, isso é muito importante. Assim, a sua bolsa vai ficar toda bem retinha. Eu tô já arrematando já com esse fio e fazendo pontos baixos. Eu vou fazer isso até o final da carreira e eu vou medir com vocês quantos centímetros tem essas duas carreiras. Cheguei aqui no final da carreira, da segunda carreira, tá vendo o marcador, esse marcador rosa aqui? Eu coloquei ele, olha como que é bom a gente colocar sempre o marcador. Aqui foi onde eu iniciei o primeiro ponto da primeira carreira. Então, ó, pra gente não se perder aqui. Eu vou fazer meu ponto baixo.
E eu já venho, ó, fiz meu ponto baixo, já vou fazer uma correntinha aqui, ó. E eu já viro o meu trabalho e eu já ponho meu marcador. Ó, já ponho o marcador pra gente não se perder, ó. Isso ajuda bastante. E eu vou iniciar a terceira carreira aqui nesse meu primeiro ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que eu acho que eu nem mostrei para vocês. Aqui, ó, no meu primeiro ponto aqui. Tá vendo? É nesse daqui que eu vou fazer. O segundo é esse. Então, eu vou iniciar aqui e eu vou dar sequência de pontos baixos, tá? Então, deixa eu explicar para vocês. Aqui, na verdade, nós vamos fazer um retângulo aqui. E depois nós vamos fazer 2 círculos para a gente fazer a lateral. Então, na verdade, a bolsa vai ficar assim, ó. Nós estamos fazendo isso. Aí a gente vai fazer 2 círculos depois para fazer a lateral da bolsa, tá? Então, eu já tenho aqui, deixa eu ver quantos centímetros eu tenho aqui, ó. Nessas 2 carreiras deram 2 centímetros, tá? Então, eu vou querer mais ou menos uns 25 centímetros de largura da bolsa, tá? Que a gente vai começar a subir aqui. Então, vai ser mais ou menos umas 25 carreiras, então. 25, 26, tá? Contando essas 2 carreiras que nós fizemos agora. Então, quando eu atingir 25 centímetros, eu volto com vocês e a gente vai fazer o círculo que é a lateral da bolsa. Então, pessoal, voltei aqui com vocês para mostrar como é que ficou essa parte aqui, essa parte retangular da bolsa. Então, ó, nós começamos aqui, né? Fizemos várias carreiras. Tá vendo como que fica reto? Por que que fica reto? Porque toda a carreira que eu fiz aqui tem 42 pontos baixos, tá? E, ó, por isso que a gente usa o marcador. Aqui ficou bem retinho. E eu quero tirar medidas com vocês. Então, ficamos com 36 de comprimento aqui, né? E de largura, vamos ficar com 22. Então, eu deixei nos 22 centímetros, que eu tinha falado para vocês que ia deixar 25. Mas eu deixei no 22 centímetros para sobrar fio para a gente fazer a lateral da bolsa. Nós vamos precisar fazer 2 círculos igual a esse. Então, por isso que eu cheguei até os 22, tá? Então, é para não precisar comprar mais um novelo. Então, com um novelo, a gente consegue fazer essa bolsa, mais o barradinho aqui que nós vamos fazer com fio de malha, tá? E vamos usar pouco fio de malha também, tá? Então, eu vou fazer, como nós vamos precisar fazer 2 círculos, como eu já fiz um, eu vou fazer o outro agora. Antes de iniciar de fazer o círculo, eu quero terminar aqui com vocês. Então, olha, aqui foi meu último ponto, né? Onde tá o meu marcador aqui, vou tirar. Eu já cortei o fio. Ó, e eu vou pôr na agulha de tapeceiro pra gente arrematar esse fio aqui. Vou dar um nozinho nele aqui, nesse último ponto, tá? Porque aqui... E a gente vai esconder o fio em qualquer canto aqui, ó. Porque como ele é cheio de pelinho, ninguém vai reparar. Mas a gente precisa esconder. Deixa eu... Aí, enroscou aqui. E a gente puxa ele. Ó. Não repuxe muito, né? Pra ele não ficar enrugado. E a gente vai cortar esse fio. Ó, apenas isso, tá? E agora nós vamos iniciar a fazer o círculo. Pronto. Então, nós já fizemos essa parte aqui e vamos fazer o círculo. Quero mostrar pra vocês como é que vai ficar a nossa bolsa, ó, tá vendo? Esse círculo aqui, e nós vamos colocar na lateral da bolsa assim, ó. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Olha que bonitinho que vai ficar. Então, nós vamos fazer essa parte aqui, o outro lado, tá? Como eu já fiz um, vocês vão fazer, um par. Então, vamos iniciar para fazer esse daqui agora. Para fazer esse círculo, vamos iniciar com o anel mágico, ó. Eu faço desse jeito, ó. O fio tá aqui, ó, o início do fio. Vou contornar em volta dos meus dedos e eu vou jogar esse fio aqui para trás. Ó, tá vendo, ó? Jogo para trás, eu prenso com esse dedo aqui. Eu vou introduzir a minha agulha no meio desse círculo aqui.
Peraí que tá um pouco fora de foco. Introduzi minha agulha aqui no meio, né? Vou puxar essa alça pra frente e vou laçar minha agulha, ó. E eu vou puxar aqui, ó. Então, eu fiz uma correntinha, mas nós vamos precisar de seis pontos baixos. Então, vamos lá. Dá para vocês verem? E enquanto a gente for fazendo os pontos baixos, nós vamos já fazendo junto com esse fio aqui para arrematar. Então, vamos. Então, vou fazer primeiro o ponto baixo e eu já venho com o marcador, pra gente não se perder, que nem eu fiz lá a parte da bolsa ali. Eu venho aqui com o marcador, vou marcar esse meu primeiro ponto aqui, ó. E nós vamos trabalhar circular, tá? Então, fiz um ponto baixo, vou introduzir novamente minha agulha, vou pegar esses dois fios aqui, ó, esse e esse aqui, e vou fazer outro ponto baixo. Então, 2 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Ó, sempre introduzindo a agulha no meio do anel mágico aqui. E eu vou vir com aquele fio lá que tava sobrando, eu vou dar uma puxada, não puxe até o final, porque se a gente puxar muito, a gente já não consegue fazer a próxima carreira, que é a segunda carreira. Então, nós fizemos 6 pontos baixos aqui, ó. Quero contar com vocês, ó. Tem um, dá para vocês verem a correntinha aqui, ó. Aqui tem uma correntinha, deixa eu puxar aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Acho que dá para vocês verem, né? Gente, desculpa o barulho aí, que meu vizinho tá fazendo obra aqui. Não termina essa obra. Então, eu vou tirar esse meu marcador e eu vou introduzir onde eu tirei o marcador. Nós vamos trabalhar circular, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base, ó. Meu primeiro ponto aqui, tudo em ponto baixo, ó. Um ponto baixo, já venho novamente com o marcador aqui, ó. E eu vou fazer no mesmo ponto, ó, aqui, no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto baixo. E nessa carreira, vamos totalizar 12 pontos baixos. O próximo ponto tá aqui, ó. Dá pra vocês verem? Deixa eu pegar minha agulha aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá a minha próxima correntinha pra gente fazer um aumento aqui. Então, são 6 aumentos em cada ponto. Então, totalizando 12 pontos baixos, ó. Fiz 1 e 2. Esse é meu segundo aumento. E o próximo aumento vai ser nessa corrente aqui, ó. 1 e 2. Eu fiz o terceiro aumento. Eu vou fazer essa sequência até o final dessa carreira, eu volto com vocês. Então, eu fiz 12 pontos aqui, ó. Quero mostrar pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aqui, ó, 11, e aqui 12, tá? Que são 12, são 6 aumentos. No começo, vocês vão ter dificuldade de enxergar, mas agora nas próximas carreiras vai dar para vocês verem. Então, eu já vou iniciar aqui, onde está o meu marcador, eu vou tirar esse marcador novamente. Essa terceira carreira vai ser o seguinte, um ponto baixo, ó, que vai ser aqui, um ponto baixo sozinho, eu já volto aqui com o marcador de novo. Um ponto baixo, e no próximo ponto, que tá aqui, ó, aqui eu fiz meu primeiro ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Esse meu primeiro ponto, ó, ele tá aqui, meu ponto baixo. E eu vou
vou fazer um aumento aqui nesse próximo. Ó, nesse próximo aqui, vou fazer um aumento. Que são 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo, um ponto baixo. O próximo, um aumento. Eu vou fazer essa sequência até o final da carreira, que é um ponto baixo e um aumento, totalizando essa carreira com 18 pontos. Então, eu terminei aqui essa terceira carreira. Pessoal, não reparem não que a minha câmera, ele tá mudando de cor, mas é um pink aqui, tá? Então, ó, eu vou puxar. Lembra aquele fio lá que a gente iniciou para fazer um anel mágico? Agora, vocês podem puxar e fechar bem aqui, ó. Fica bem fechadinho, tá? E depois a gente arremata esse fio aqui. Então, eu terminei a terceira carreira com 18 pontos baixos. Vou fazer a quarta carreira. Então, já tirei meu marcador. Deixa eu pegar minha agulha novamente. E nesse primeiro ponto, onde eu tirei o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. Já volto de novo com o marcador. E outro ponto baixo, ó. Você separa assim, olha, os pelinhos, aí vocês conseguem ver melhor a correntinha, ó. Outro ponto. E agora, eu vou no próximo ponto, vou fazer um aumento. Então, essa carreira aqui são 2 pontos baixos separados, que a gente chama 2 solteiros, e depois um ponto alto, que a gente pode chamar de casal. Então, são 2 solteiros e um casal. Então, são 2 pontos baixos separados e 2 pontos juntos. Vou fazer essa carreira. Então, vou fazer mais 2 pontos baixos separados e um aumento. Nessa carreira, vamos totalizar 24 pontos. Eu vou fazendo essa sequência, eu volto com vocês. Então, eu terminei essa carreira com 24 pontos baixos. E a próxima carreira, que é a quinta carreira, são 3 pontos baixos e um aumento. Ó, tem um aqui, 3 pontos baixos separados, tá? Ó, já venho com o marcador. Sempre fique contando, tá, pessoal? Né? São 3 pontos baixos, 2 e 3. E o próximo vai ser o aumento, que são 2 pontos baixos. 1 e 2. E vamos fazer essa sequência nessa quinta carreira aqui, ó. Ó como que fica. Então, vou novamente. 3 pontos baixos separados. 1, 2 e 3. E um aumento. Vamos fazer essa sequência até o final da carreira, totalizando 30 pontos baixos, ó. Terminei aqui a minha quinta carreira, olha como que tá ficando, com 30 pontos baixos. Tá vendo que vocês estão vendo esses biquinhos aqui, ó? Que ele não tá ficando um círculo perfeito. Então, na sexta carreira, para a gente adquirir para ter um círculo perfeito, o que nós vamos fazer? Porque nessa carreira, na sexta carreira, seria 4 pontos baixos e um aumento. Como o aumento vai cair em cima do aumento da carreira anterior, então ele vai formar esses biquinhos. Então, para não acontecer isso, então a gente vai iniciar com 2 pontos baixos, um aumento e vamos dar aquela sequência de 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento. E vamos fazer a sequência terminando com 2 pontos baixos aqui. Por que vai terminar aqui com 2 pontos baixos? Porque nós iniciamos com 2 aqui, tá? Então, ele vai fazer com que fique um círculo bem perfeitinho, tá? Então, vamos lá. Só a sexta carreira que é assim, porque é a penúltima carreira que nós já estamos fazendo. Então, vamos. Vou iniciar com 2 pontos baixos,
Um aqui. Volto novamente, marcador, 2 e um aumento. E vamos dar sequências de 4 pontos baixos, como eu falei, ó. Opa. 1, 2, 3 e 4. E agora, próximo ponto, um aumento. Então, a gente vai seguir essa sequência, né? De 4 pontos baixos, um aumento, até chegar faltando 2 pontos aqui, 2 pontos baixos. Eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, olha, faltando apenas 2 pontos aqui, que coincidiu com o início, que nós iniciamos com 2, então nós vamos terminar com 2 pontos baixos, tá? Então, a de vocês também tem que coincidir isso daí, totalizando 36 pontos baixos aqui. E vamos iniciar a sétima e última carreira. Então, vamos iniciar a sétima carreira. A sétima carreira será o seguinte: 5 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Então, vou fazer um ponto baixo, já vem aqui, já põe marcador. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 5, tá? Ó, fizemos 1, 2, 3, 4, 5. E um aumento aqui. Ah, deixa eu mostrar, até esqueci de mostrar para vocês que não ficou aquele bico, né? Ó, ele tá redondinho, ó. Certo? Então, é muito bacana isso aqui. Aquela dica que eu dei na sexta carreira. Então, vamos dar sequência. Então, vamos fazer a sequência de 5 pontos baixos e aumento. 5 pontos baixos e aumento até o final da carreira, terminando com um aumento aqui. Certo? Já volto. Então, pessoal, terminei aqui a sétima carreira com 42 pontos baixos. Tem que terminar com 42 pontos baixos para a gente bater, para a gente fazer a costura aqui ao redor da bolsa. Porque lembra que nós fizemos 42 correntinhas? Por quê? Para fazer essa circunferência, esse círculo, para bater, para a gente fechar aqui. Certo? Então, é isso. Se você quiser um círculo maior, aí vocês vão ter que aumentar o número de correntinha aqui. Vocês vão ter que aumentar de 42 para 48. Aí, vocês fazem uma carreira a mais aqui, que vai ser a oitava carreira, né? Que vão ser 6 pontos baixos, um aumento. 6 pontos baixos, um aumento. É isso, tá bom? Então, fica a dica aí. E agora, eu vou fazer o forro antes de terminar, porque a próxima carreira agora, a próxima etapa agora é costurar em volta, né? Mas como a gente vai fazer o forro, eu vou fazer o forro, quero ensinar vocês, antes de fechar a lateral, fazer o forro primeiro, tá? Vou explicar para vocês aqui. Ó, para o forro, eu medi esse retângulo aqui, ó, tá? Sobrou um pouco a mais aqui, depois a gente corta, tá? O que sobrar. Então, cortei, ó, cortei do tamanho do retângulo, sobrando um pouco aqui, de cada lado aqui, né, ó. E 2 círculos do tamanho desse aqui, ó. Vocês põem o círculo em cima do tecido e corta do tamanho desse círculo aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão fazer um parzinho desse, ó. E a gente vai vir aqui e vamos costurar. Eu vou alfinetar aqui para vocês, para não deixar o vídeo muito longo, aí eu volto com vocês. Eu vou alfinetar a partir do meio aqui, ó, do meio do tecido aqui, tá? Desse retângulo aqui. Eu já volto. Então, eu coloquei alfinete aqui com esses pregadores também. Então, eu vou costurar aqui em volta, né? Porque vocês podem reparar que coloquei direito com direito, tá? Ó.
Aí vocês terminando desse lado aqui, vocês fazem desse lado aqui também. Sempre lembrando que deixando essa abertura aqui. E aqui, depois a gente finaliza essa abertura aqui, porque nós vamos costurar ela aqui em volta, né? Nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Vamos fazer o arremate dele. Então, vamos costurar aqui. A gente vai deixar um pouco dessa abertura aqui. Depois a gente costura na hora de fazer, como eu falei para vocês, tá? Então, eu vou costurar e eu volto com vocês assim que eu terminar os dois lados aqui. Então, terminei de costurar aqui a lateral do forro, ó. Ó como que ficou. E o que eu fiz? Eu dobrei a abertura, né, aqui pra fora e costurei também aqui, olha, tá? Lembrando que não sou costureira, tá? Sou crocheteira. Então, não repara, não. Mas eu faço o máximo possível pra costura sair perfeito. Então, agora, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar essa passamanaria, que é esse aqui, ó. Então, a gente vai contornar aqui em volta da abertura da bolsa, ó. Nós vamos contornando aqui, tá? Vocês põem o alfinete e vocês costuram. E depois a gente já vai, na hora que a gente iniciar a trabalhar com fio de malha, e a gente já coloca o forro junto, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Então, vou costurar, ele vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Ó, ele vai ficar aqui em volta, ó. Em volta dessa abertura aqui, tá? Ó, ficou legalzinho, ó. Ficou um tamanho muito bom. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá? Aí, eu vou costurar e eu já volto. Com essa passamanaria toda costuradinha, como eu falei pra vocês, ó. Costurei ela aqui, ó. Tá vendo? Nessa emenda. Ficou desse jeito. Tá? Ficou bem feitinho, né? Então, agora nós vamos costurar a lateral da bolsa agora. Vou pegar para vocês. Então, aqui nós fizemos 2 círculos, certo? E eu esqueci de falar para vocês como é que eu faço o fechamento do círculo aqui. Então, esse foi meu último ponto. E eu vou vir com a agulha aqui, vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto aqui, ó. E como eu já cortei o fio, eu só faço isso, ó. Puxo todo o fio e agora nós vamos costurar ao redor da bolsa, ao redor não, na lateral da bolsa. Então, de um lado eu já fiz aqui, já fiz a minha costura aqui desse lado. Então, eu vou vir com vocês, ó, o retângulo, né, tá desse jeito, a parte maior tá aqui e os fios que eu tô deixando aqui, eu vou deixar, porque como nós vamos colocar o forro, a gente pode deixar os fios aqui dentro. Então, eu vou vir aqui. Esse é meu lado de fora e esse é o do lado de dentro. Então, eu vou vir aqui, ó, tá vendo o que nós... No início desse círculo, nós deixamos esse fio aqui. E a gente depois, a gente pode arrematar aqui, como eu ensinei vocês a arrematarem, tá? E não precisa cortar, como eu tô falando para vocês. Porque como a gente vai pôr o forro, então ele vai ficar escondido por dentro. E aqui é o lado de fora da bolsa. Eu vou também colocar esse fio aqui por dentro, vou pegar a agulha. Passei o fio aqui dentro da agulha, né? Na agulha. E... eu vou passar por dentro aqui, ó, o fio aqui pra dentro da bolsa, onde que tem esse outro aqui. Então, eu vou passar pra cá. Tá? Não precisa dar... Aí, quando a gente terminar, a gente dá um nó junto com o fio que nós vamos costurar aqui, na lateral. Então, presta atenção, ó, a minha parte de fora tá virada para fora e nós vamos costurar desse jeito aqui, ó. Deixa eu afastar um pouco. Ó, nós vamos fazer... Deixa eu afastar um pouquinho a câmera para explicar melhor para vocês. Ó, essa parte aqui do círculo é o lado de fora, aqui era o lado de dentro, né? Esses fios aqui. E nós vamos costurar contornando o círculo, ó. Nós vamos fazer isso, ó. Só que nós vamos costurar a partir do lado de fora aqui. E esse fio aqui... eu vou deixar aqui dentro também, tá? Eu vou passar. Nós cortamos. Eu cortei um pedaço de fio, já passei na agulha, ó, tá? Ó como é que tá aqui. Então, eu vou vir aqui, se vocês quiserem colocar alfinete, pode colocar. Então, esse fio que tá aqui, nós vamos deixar.
e eu vou vir aqui, vou introduzir a minha agulha. Dá para vocês verem? Deixa eu abaixar um pouco a minha câmera agora. Então, olha, aqui, ó, temos a correntinha, certo? Nós vamos introduzir a agulha sempre no meio, pra gente fazer a costura, tá? Ó, no meio da correntinha, junto com a correntinha daqui. Então, vê se vocês conseguem enxergar, tá vendo? Afasta um pouquinho os pelinhos, aí vocês conseguem enxergar a correntinha também do círculo, tá? Então, a gente vai pegar também na correntinha do meio, junto com a correntinha dessa daqui, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, ó, nessa parte aqui, eu vou puxar e eu vou deixar uma sobra aqui para mim já dar o nó junto com esse aqui, ó, com esse que já tá sobrando aqui, ó. Eu dou uns 2 nozinhos, depois a gente ajusta, tá? Ó, dei o nó ali. Vou iniciar em qualquer canto do círculo. Eu vou iniciar aqui, ó. Vou pegar o fio daqui do meio, ó, da correntinha. Deixa eu tirar um pouco esse fio. Pronto. Esse fio aqui para não atrapalhar a gente. Ó. Então, puxei o fio. Vou vir na próxima correntinha, que é esse daqui, ó. Vou introduzir também aqui no meio. E eu vou sair na próxima correntinha do meio desse daqui também, ó. A próxima correntinha é esse, ó. Eu iniciei aqui e a próxima correntinha é esse aqui. Lembra no começo que a gente fez 42 correntinhas? Então, nós temos também 42 correntinhas nesse círculo, né? Então, vai ter que coincidir ponto por ponto aqui. Aqui tem 42, aí eu venho nessa próxima correntinha e eu vou pegar a correntinha do lado de cá. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. Então, vocês vão costurando pra lá e pra cá, ó. E eu acho, ó, a próxima correntinha com a próxima daqui. Então, a gente vai costurar esse círculo, contornando a lateral, a base da bolsa, né? Ó. Então, vocês vão fazendo essa sequência. Assim que terminar, eu volto com vocês. Então, voltando aqui, ó, já terminei de costurar aqui o contorno e cheguei aqui, olha. Aqui é meu último ponto e tá coincidindo com esse meu último ponto aqui. Ó, vou fazer isso. E eu vou vir aqui novamente para pegar esse ponto também do outro lado, pra gente dar o fechamento, ó, tá? Fechando assim, ó, bem fechadinho. Então, eu vou vir aqui novamente e a gente dá um nozinho nele. Como é cheio de pelinho aqui que a gente não consegue ver, então a gente dá uma puxadinha aqui. Como a gente já tinha dado nó com aqueles 2 lá, e a gente pode também dar o nó junto aqui. Deixa eu dar um nó aqui e a gente amarra com aqueles lá. Eu vou vir aqui em qualquer canto. Vou fazer um nozinho desse para terminar aqui. Pronto. Ó, terminei. E eu vou vir aqui com aqueles fios que a gente tinha iniciado dando nó. Eu dou 2 nozinhos aqui também. E deixo o fio aqui. Se vocês quiserem, pode cortar. Ó, ficando desse jeito. Olha que graça que tá ficando. Não ficou uma fofura? Deixa eu afastar a câmera. Ó. Olha que graça que tá ficando. Não ficou uma fofura aqui, a abertura? E agora, a gente vem com... Antes da gente iniciar, a gente já põe o forro. E vamos já trabalhar com fio de malha. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, ficou certinho o forro aqui dentro. Dá pra vocês verem? Acho que não dá, né? Ó. Acho que não dá pra vocês verem aqui dentro. Mas ficou bem legalzinho esse forro.
E na hora que a gente começar a trabalhar com fio de malha, que a gente já vai começar, a gente vem com fio de malha já aproveita já. Deixa eu arrumar aqui direitinho o forro. E a gente vem com fio de malha, a gente vai iniciar com fio de malha e vamos quase finalizando já a nossa bolsa da Barbie. Ó, tá ficando uma belezura, ó. Ó como que ficou aqui na lateral. Então, agora nós vamos iniciar já costurando, fazendo crochê, já pegando aqui no forro. Então, eu coloquei essas presilhas para deixar certinho o forro aqui. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui, em qualquer canto pra gente iniciar. Eu vou pôr a minha agulha dentro da passamanaria. Vou pegar o fio, ó, fio de malha, vou puxar aqui pra frente. Opa, ó. E eu vou fazer uma correntinha. Pronto. Então, aqui no mesmo ponto, e eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, pra gente travar esse fio aqui. Então, ó, fiz o meu ponto baixo. Não introduzi a agulha no próximo ponto. Vou pegar junto com a passamanaria, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Peguei aqui, ó. E eu vou puxar o fio lá pra trás. Vou fazer meu ponto baixo. Novamente, vou introduzir aqui um próximo ponto, junto com a passamanaria, ó, ficando assim. Eu já pego o fio de novo, faço meu ponto baixo. E eu vou fazer essa sequência aqui, ó. Ó, pegando sempre na passamanaria, ó. Tá vendo? Eu faço outro ponto baixo. Então, eu quero mostrar pra vocês, ó como que fica aqui dentro. Aí, você não precisa ficar costurando aqui com linha e agulha de costura, né, ó. A gente já tá fazendo um trabalho só. Então, vamos de novo. No próximo ponto, que são as carreiras, né, que não dá pra gente ver. Então, a gente vem no próximo ponto, junto com a passamanaria, e faço outro ponto baixo. E nós vamos fazer isso contornando a bolsa, tá? Nós vamos fazer carreiras de ponto baixo. Aí eu vou fazer contornando aqui, ó, na bolsa. Assim que tiver quase no finalzinho, eu volto com vocês. Ó como que fica bonito. Já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, para mostrar para vocês, faltando só um ponto aqui de passamanaria para me fazer aqui também. Então, eu venho aqui, opa, peguei um fio aqui, e nós vamos fazer o último ponto aqui. Pronto, meu último ponto baixo. Lembra que nós iniciamos aqui, ó, esse fio ficou aqui? Então, eu venho aqui, eu vou puxar esse fio aqui para cima, pra gente ir arrematando aqui. Nós vamos fazer pontos baixos contornando, nós vamos fazer circular, tá? Então, nós vamos fazer ponto baixo em cada ponto. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, olha como que fica aqui dentro. Bem bacana, né? Bem legal e bem fácil de fazer. Aí a gente precisa, e nem aqui aparece, né, ó. Tá vendo? Não aparece nada do lado de fora. E do lado de dentro também. Então, a gente puxa todos os pelinhos pra cá, pra frente, né, que fica bem bacaninha também, ó. É que a gente, na hora de fazer com fio de malha, a gente acaba pegando esses fiapinhos aqui. Então, depois vocês vão ajeitando aqui. Então, nós vamos fazer o ponto baixo centrado nesse Vzinho aqui, ó. Porque aqui foi quando nós fizemos a correntinha. Nós vamos nesse aqui, ó, não nesse aqui. Vou introduzir no meio, ó. Bem aqui no meio, ó, do V, e eu vou fazer ponto baixo centrado. E eu já vou arrematando esse fio aqui. Novamente, o ponto baixo. Por que eu quero fazer ponto baixo centrado? Para deixar um pouquinho mais estruturada essa aba aqui, tá? Essa parte de fio de malha. Aí eu venho aqui, faço outro ponto baixo centrado. Ó, tá vendo? O Vzinho tá bem aqui, ó. Eu vou introduzir minha agulha aqui no meio, ó, bem no meinho. E eu vou contornar com esse ponto,
em volta toda da bolsa. Ele fica bem mais, ó como que ele é um ponto bonito, né? Que ele fica. E vou fazer mais ou menos de 4 a 5 carreiras de ponto baixo centrado. Eu vou fazer até a 4ª carreira, aí eu vejo se é necessário fazer mais uma carreira, tá? Então, vou fazendo aqui, eu volto com vocês daqui a pouco. E olha, meu fio, ó o meu fio onde tá. Ele está aqui, tô arrematando, tô terminando de arrematar já o fio. Ó, ele fica escondido e ninguém vê, e não precisa fazer nó nada. Aí a gente vai fazendo assim, ó, vamos pondo os fiapinhos aqui tudo pra frente. Pra ver o ponto aqui. Ó como que é bonito esse ponto. Voltei aqui com vocês, que eu esqueci de falar pra vocês que a gente tem que colocar o fecho, né, ó. Esse fecho aqui. Então, o que que tô fazendo? Eu fiz 3 carreiras aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, porque eu iniciei aqui a 3ª carreira. Dividi a metade aqui, ó, da bolsa, tá? Pra gente fazer esse espaço, pra ter esse espaço pra mim pôr esse fecho aqui, ó. Tá? Pra gente pôr o fecho e vir com ele do outro lado, ó, fazendo isso. Então, eu vou ter que deixar 2 correntinhas aqui sem fazer ponto baixíssimo, ou ponto baixo centrado. Então, vou vir aqui, ó, tô fazendo ponto baixo centrado. Vocês medem a metade, né, o meio da bolsa e cheguei aqui, ó. Então, eu vou deixar essas 2 correntinhas sem fazer o ponto baixo centrado, ó. Eu vou fazer o último aqui, vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. E eu volto aqui, faço novamente, pulo esses 2 e novamente eu faço ponto baixo aqui. Ponto baixo centrado. E o outro lado, aqui a parte de trás, nós vamos fazer a sequência sem precisar deixar a correntinha. Porque aqui na frente a gente tem que deixar o espaço. E atrás não precisa, tá? A gente já deixou espaço. E a gente vem aqui depois, ó. A gente vem com a outra pecinha aqui, ó. Tá? Pra gente deixar. Por isso que tem que deixar o furinho aqui. Tá certo? E vou fazendo as minhas carreiras aqui. Eu vou fazer até a 5ª carreira, tá? Já tô na 3ª, falta mais 2 carreiras de ponto baixo centrado. Então, terminei as 5 carreiras de ponto baixo centrado. E aqui, lembra aquelas 2 correntinhas que eu deixei pra gente colocar o fechinho aqui, né? O buraquinho aqui. Na hora que, na carreira acima, eu fiz 2 pontos baixos aqui. Aí, na 5ª carreira, eu fiz 2 pontos baixíssimos em cima, tá? Ó. E agora, pra gente finalizar, nós vamos fazer aquele detalhe aqui, ó. Nós vamos fazer pontos baixíssimos aqui, também contornando na bolsa. Então, terminei aqui. Esse foi meu último ponto baixíssimo, meu último ponto baixo centrado. Eu introduzo a minha agulha aqui, ó, no próximo ponto. Eu venho e faço ponto baixíssimo, ó. É esse detalhe que eu quero deixar. É um pequeno detalhe, mas faz uma grande diferença, viu? Deixa eu mostrar aqui, peraí, deixa eu fazer mais um aqui. Ó, introduzo a agulha, né, ó. Introduzo a agulha aqui, já laço, já puxo e já faço ponto baixíssimo, ó. É esse detalhe que eu quero deixar, ó. Tá vendo? A correntinha aparecendo aqui, do lado de fora. Eu vou contornar em volta da bolsa e a gente vai fazer o fechamento invisível depois, assim que terminar de fazer os pontos baixíssimos, ó. E depois nós vamos fazer, ó, olha como que fica bonito. Eu já volto com vocês. Terminei aqui, né? Aqui é meu último ponto que eu fiz. E esse é meu primeiro ponto que eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Então, deixa eu mostrar. Então, esse daqui que eu fiz aqui é meu penúltimo ponto aqui. E o meu último ponto é esse. Eu iniciei aqui, ó. Tá? Então, eu já cortei o fio, ó. Eu vou introduzir meu fio nesse... Tá vendo? Nesse aqui, ó, vou introduzir minha agulha aqui, por baixo.
E eu dou uma ajeitada aqui, tá vendo? O fio já ficou em cima desse último ponto aqui. Tá? E eu vou introduzir, eu vou pegar ele aqui, ó. Eu pego a minha agulha aqui, introduzo aqui no meio dessa correntinha aqui. Aí eu vou puxar o fio lá para trás, para dentro da bolsa. Deixa eu pegar aqui direito. Ó, eu vou pegar o fio aqui, ó. Eu vou levar ele lá para trás, para dentro da bolsa, né? E eu vou ajeitando aqui. Vendo? E eu ajeito a correntinha aqui, né? O fio. E ficamos com um ponto invisível aqui, tá? Terminamos a bolsa. Olha que bonitinho que ficou. Olha que graça que tá ficando a bolsa. E agora nós vamos arrematar esse fio, como eu já ensinei vocês. Aqui já pus o fio na agulha. E nós vamos seguir a trama dos pontos. Tá vendo aqui, ó? Eu vou passar meu ponto aqui. A minha agulha aqui. Eu acho que já ensinei vocês fazerem isso, né? E eu vou seguir aqui a trama dos pontos aqui, como eu falei pra vocês, ó. Então, tá vendo esse Vzinho? Eu vou introduzir a minha agulha aqui, vai sair novamente aqui atrás. E eu vou fazendo isso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu entro aqui novamente. Ó, eu vou fazendo isso. Olha, não dá pra ver, né? Isso que é bacana. E a gente acaba escondendo também. Deixa eu ver aqui, eu vou ver se eu consigo fazer aqui. Vocês vão seguindo a trama do fio de vocês. Então, agora que ficou curtinho já meu fio, eu vou já esconder. Não precisa dar nó. O bacana é isso, né? Opa, acho que eu peguei algum fio aqui que não tá dando aqui. Deixa eu ver aqui. Isso acontece, aí vocês tiram a agulha, aí então, vou vir por aqui, ó. Já que eu tô com dificuldade ali, então, venho por aqui. Pronto, passei. E eu vou esconder o fio agora, apenas isso. Olha que bacana. Pronto, e com a agulha de crochê, que é mais fininho, que é melhor. Aí eu já passo, já escondo esse fio aqui. Ó, bem facinho, né, pessoal? Olha que bacana que ficou. Então, esse truque, essa dica, é bem bacana, porque assim ninguém vê a emenda do fio, né? O teu trabalho fica bem mais bonito, né? Porque fica limpinho, não fica aquele cheio de fio passando pra lá e pra cá, ó. Tá? Uma dica legal. E agora vamos dar continuidade. Agora nós vamos fazer o retângulo pra gente pôr o fechinho, tá? Então, eu vou fazer uma alça aqui, um elozinho. E eu venho com a agulha, vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Eu vou introduzir a minha agulha na segunda correntinha. Ó, primeira, a segunda aqui, ó. Segunda correntinha. Vou fazer ponto baixo. Pronto, fiz meu primeiro ponto baixo. E eu vou fazer mais 2 aqui, nessas 2 correntinhas aqui. Totalizando, então, 3 pontos baixos. Como eu falei pra você, vamos fazer só um retângulozinho aqui. Só pra pôr o fecho. Terminamos, então, a pecinha aqui pra gente pôr o fecho. Ó, é só isso aqui, ó. Tá? E a gente vem com o fecho, colocamos o fecho aqui. Então, vamos arrematar, antes de colocar o fecho. Cortei já o fio, eu vou puxar o fio aqui. Pronto. E com esse fio, a gente vai costurar. Vamos colocar aqui dentro da bolsa isso, tá? Ó.
Assim não aparece. Então, vamos colocar já o fecho. Por isso que tem que fazer esse retângulo aqui, por causa desse fecho aqui. Como ele tem essa plaquinha, olha, é por causa disso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar. Pronto. Eu vou dar um nó aqui, ó. Ó, coloquei então o fecho aqui. Ó como que ficou aqui atrás. Por isso que eu preciso fazer essa pecinha aqui, ó, esse retângulozinho, para mim colocar essa plaquinha. Porque se eu for colocar direto na bolsa, essa plaquinha vai aparecer. Então, por isso que eu preciso fazer isso aqui. Agora, se você colocar um fecho que não precisa colocar essa plaquinha, não tem problema. Aí não é necessário fazer essa pecinha aqui, tá? Então, vem aqui, eu venho com o alicate, eu puxo bem ele, ó. Eu dobro aqui do lado. Dobrei aqui desse lado. Eu venho aqui com o próprio fio de malha, eu cubro aqui, ó, e eu já venho com o alicate pra gente não machucar a peça, né? Uma dica boa, ó. Eu venho aqui com o alicate, eu venho e dobro a alcinha dele aqui, ó. Eu venho aqui, eu ponho o próprio fio, né? Como eu falei pra vocês, ó. Aí, ó, aperto com o alicate. A gente fica meio sem jeito aqui, mas a gente consegue. Pronto. Apertem bem, ó, pra ficar bem fechadinho, tá? Pra gente não ter o problema de escapar. Pronto, ó. Ficou bem apertadinho aqui. E o fecho ficou desse jeito. E agora, nós vamos costurar. Vamos ver onde que tá. Então, vamos colocar agora esse fecho aqui, tá? Aí, depois a gente costura aqui. Então, ó, a nossa abertura tá aqui. Eu vou vir aqui com essa pecinha. Vou também introduzir aqui. Como o fio de malha é grossa e a alcinha dessa peça é curtinha, né, ó. Tá vendo? Essa alcinha aqui é curtinha, né, pra gente dobrar. Mas a gente vai dobrar aqui, ó. Com a ajuda do alicate. A gente consegue dobrar bem aqui. Eu venho com essa outra placa e eu dobro aqui também. Fio de malha aqui embaixo, ó, pra gente não machucar a peça. E eu venho com o alicate, ó, eu introduzo aqui, eu dou uma apertada, vamos ver aqui. E agora, terminei de colocar o fecho aqui. E nós vamos fazer o teste para ver como é que ficou. Agora, nós vamos costurar essa pecinha aqui, né? Aqui na outra lateral da bolsa. Então, vocês medem direitinho aonde que vocês têm que costurar, ó. Eu coloquei aqui a pecinha, né? Dobrei aqui no meio, né? Aqui, ó, nos cantos, né? Pus o fecho, olha que graça que ficou. Ficou ótimo, né? E eu venho aqui, já seguro, eu já coloquei o meu aqui, ó. Inclusive, eu já coloquei o meu fio na agulha aqui. Então, eu venho com a agulha aqui e, como eu falo para vocês, eu vou seguir a trama dos pontos. Então, vem aqui, eu vou introduzir, deixa eu ver aonde. Vou introduzir aqui para sair desse lado aqui, ó. Para mim poder costurar. Aí, eu venho aqui para frente, eu vejo mais ou menos, acho que é melhor aqui nesse ponto aqui, ó.
Então, vocês vejam direitinho aí onde que é a melhor a trama dos pontos para vocês, pra gente pegar aqui também, ó. Então, vem aqui, eu vou vir aqui, peraí. Agora tem que vir aqui, ó. E eu já pego, tá vendo? Eu já pego a pecinha aqui. Eu costuro com o próprio fio, ó. Aqui a gente não consegue ver e aqui eu já tô costurando já, ó. A peça com o próprio fio de malha. Deixa eu ver aqui. Então, vocês vão fazendo aí e eu volto com vocês assim que terminar. Aí, depois eu pego esse outro fio do arremate, né? E eu costuro essa parte de baixo aqui, ó. Eu venho daqui, vou vir por aqui e contorno aqui, tá? Pra gente dar um nó do lado de cá com esse aqui, tá bom? Costurei aqui em cima com esse fio, aí contornei aqui com o outro fio. Aí encontrei com os dois fios aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, onde que é a parte de fora da bolsa, você não vê, né, a costura. Olha que bacana essa dica. E aqui ficou também bem escondidinho também essa peça, né? Essa pecinha aqui. Então, vou vir aqui, vou dar o nó e eu escondo esse fio aqui, por baixo dessa, ó. Vou dar 2 nozinhos aqui. E a gente esconde esses 2 fios aqui. Tá, ó. Dei 2 nozinhos, eu venho com a agulha mais fina pra gente puxar. Deixa eu pegar uma agulha menor, mais fina, pra gente puxar o fio aqui. Ó, e a gente puxa. Agora sim, nós vamos esconder esse fio aqui. Opa. E a gente puxa o outro. E vamos escondendo ele aqui, atrás desse fecho aqui, ó. Ou se quiser, pode até cortar, mas eu acho que vale a pena a gente esconder aqui, ó. Ó, a gente vai escondendo, vai puxando. Ficou bem bacaninha, né? Então, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no meu canal e ative o sininho, tá? Assim vocês vão estar recebendo notificações de novos vídeos. Vocês também vão estar me ajudando também. Olha só que bacana que ficou essa peça. Olha só, deixa eu arrumar minha mesa aqui. Olha como que ficou lindo esse fecho, bem escondidinho, não aparece nada desse lado. Ficou uma graça, ó. Olha como que fica. Você vem aqui, ó. Não ficou lindo? Vamos pôr, então, a nossa alça. Como eu falei pra você, eu tenho essa alça dourada e eu vou pôr da seguinte maneira, ó. Vocês podem usar de 2 maneiras essa alça, tá? Eu vou pôr aqui, desse lado. Então, coloquei as 2 argolas articuladas aqui e com essa corrente dourada, ó. Eu tenho 1,10 m aqui. Então, vou introduzir, passar essa corrente pra cá e eu vou colocar aqui também nessa alça articulada. Então, você pode usar dessa maneira aqui, ó, assim, com 2 correntes, né? Aí, você pode usar também como no braço ou no ombro. Ou você pode fazer desse jeito aqui, usando transversal, tá? Acho que eu coloquei errado aqui, peraí. Ou assim, né, ó, transversal, tá? Achei bem bacana isso aqui. E eu tenho também, ó, olha que graça que ficou. Vamos aproveitar essa onda que tá da Barbie, né? E para ganhar uma renda extra. Ou para fazer para você mesmo, presentear para alguém também. Bem válido, né, ó? Já pensou para você numa balada? E eu fiz um tassel aqui. Você também pode colocar qualquer tipo de detalhe, aí fica a critério de você. Olha como que fica com o tassel aqui, ó. E eu tenho também esse pompom aqui. Você também pode colocar o pompom. Aí fica, né, sem o tassel. Deixa eu tirar o tassel aqui. Ó.
Aí fica gosto de cada um aqui na bolsa. Mas ficou bem bonita essa bolsa, fácil de fazer e ficou uma gracinha a bolsa. Eu vou tirar o pompom, porque eu prefiro o tassel. Aí cada um põe o detalhe que quiser. Então, por isso que eu falo para vocês, essa argola articulada, são bem práticos, né? E olha como que ficou por dentro. Não sei se dá para vocês verem, né? Por causa do vídeo, ó. Bem forradinho. E como eu falei para vocês também podem usar essa corrente rosa aqui, ó. Que eu tenho aqui, ó. Tá? Se você quer uma coisa mais despojada, aí você usa essa correntinha rosa aqui, esse pink, não rosa, né? Aí vocês usam esse pink aqui. Aí fica a critério de cada um, tá bom? Aí então, pessoal, não esqueça de deixar os comentários, sugestões, logo após da descrição, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu amei esse vídeo e vamos aproveitar essa onda da Barbie e ter uma renda extra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.